lá em Êxodo, no capítulo 13, versículo 17. A gente vai ler um pouquinho, vai dar mais ou menos um capítulo ali. Pedir para manter a Bíblia aberta para a gente ir acompanhando depois, conforme a gente for ministrando a palavra. Todo mundo achou? Vamos lá então. E aconteceu que, quando o faraó deixou, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto via este estritamente juramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir aqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite uma coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Continuando o 14. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: assentareis o campo junto ao mar. Então o Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e os seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isto, havendo deixar ir a Israel, para que não nos sirva? E aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães seguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Para que nos fizeste isto? Que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando
gente. E uma das primeiras coisas que a gente aprende quando a gente se converte, a saída do povo hebreu, dos israelitas do Egito, que um dia foram para lá através de José, tanto que a Bíblia fala, né, que José faz um juramento: olha, Deus vai voltar para tirar vocês daí, então quando isso acontecer, levem meus ossos com vocês. Mas fato é que eles ficaram 400 anos no Egito, servindo a Faraó, servindo ao povo do Egito como escravos, sofrendo toda sorte de perseguição e de angústia, sofrimento, dor, enfim, tudo de ruim que eles poderiam sofrer, eles sofreram na mão dos egípcios, até que Deus levanta um homem chamado Moisés. E Moisés é levado por Deus à presença de Faraó. Vá com teu povo. E Moisés pega, reúne todo o povo, sai do Egito, e Deus dá um comando para que eles, a princípio, logo que eles saiam, eles se acampem ali numa região próxima ao Mar Vermelho. Eles estão ali começando a sua saída do Egito para a terra que manda leite e mel, para Canaã, para a terra prometida, onde eles vão desfrutar de todas as bênçãos da aliança que Deus fez com o povo de Israel. E acontece logo no começo dessa caminhada, essa situação que foi narrada no texto. A Bíblia fala que eles estavam ali acampados próximo ao mar. Deus, o próprio Deus, os guia para que eles cortem um caminho. Teria um caminho mais curto, que seria mais difícil. O povo está acampado próximo ao mar, às suas costas o deserto e à sua frente ao mar. Deus endurece novamente o coração de Faraó e faz com que Faraó se arrependa de ter permitido que o povo partisse. Então os egípcios vêm ao encontro novamente dos israelitas. Eles voltam para recapturar o povo, para levar de volta cativo para o deserto. E quando os israelitas avistam lá do seu acampamento os egípcios chegando, eles começam a questionar Moisés: ô Moisés, será que não tinha sepulcro suficiente no Egito para a gente morrer? Você precisava trazer a gente para o deserto, para a gente morrer no deserto? Ô Moisés, a gente não tinha falado para você que era melhor a gente ficar lá servindo os caras? Para que o nome do Senhor seja glorificado, e a provisão vai chegar. E é interessante que Deus olha para Moisés e fala assim: ô Moisés, no meio disso tudo, por que você está clamando a mim? Fala para o povo marchar, coloca o teu cajado, estende as tuas mãos sobre o mar, fende o mar no meio e faz esse povo passar. Então Moisés vai até o mar, fende o mar, aquela historinha, né, da travessia do Mar Vermelho. O povo passa em seco, e quando o faraó vem para tentar pegar no meio do mar, Deus faz o mar voltar, e todos aqueles carros e cavaleiros, todo aquele poderio dos egípcios é ali afogado no mar. Nós tiramos lições ou ensinamentos que nos fazem ter uma vida plena em Deus, ou aprender a ter plenitude na vontade de Deus, confiança, entrega nos desígnios e nos caminhos de Deus. A gente precisa entender que não há separação da nossa vida. Às vezes as pessoas costumam fazer, né, essa separação: minha vida espiritual, minha vida secular, as coisas de Deus e as coisas do meu dia a dia. Na verdade nós somos únicos, nós somos um só.
Se nós somos cristãos, nós estamos cristãos então em todos os departamentos da nossa vida. Seculares. A partir do momento que nós conhecemos Deus, nós nos tornamos um só espiritual. Nós somos uma pessoa, nós somos um indivíduo, um ser que vive no espiritual e então trabalha debaixo de uma cobertura espiritual de Deus e se relaciona e casa e namora e tem filhos e vive a sua vida para Deus, para glorificar a Deus. Então a gente não divide o que é de Deus e o que não é de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus, nós decidimos entregar o controle total das nossas vidas a Deus. Todas as questões da nossa vida então passaram a fazer parte do interesse de Deus. A gente não consegue Quando Deus nos tira do mundo e nos traz para essa realidade da salvação, Ele nos tira por completo. Essa analogia de que o povo sai do Egito e nós saímos da velha vida, ela é perfeitamente aplicável aqui. O povo ele sai por completo do Egito. Nós saímos por completo da nossa velha vida. Nós tínhamos práticas, nós tínhamos pecados, nós tínhamos erros, falhas, coisas que fazíamos, maus costumes, vontades e desejos que quando nós conhecemos a Deus, tudo isso é feito novo. Então nós somos tirados por Deus por completo da velha vida e trazidos para uma nova vida. Entender que tudo que fazemos ou deixamos de fazer, tudo que temos ou deixamos de ter, tudo que somos ou não somos, tudo isso pertence a Deus e exclusivamente a Deus. E Deus é fiel conosco, e essa fidelidade implica que nós temos com Ele, que Ele tem com nós, implica entendemos que Deus não nos deve explicações do que Ele faz ou deixa de fazer com as nossas vidas. Entender que os caminhos, os desígnios de Deus não são explicáveis a nós. Entender que quando passamos por completo o controle das nossas vidas a Deus, não somos mais nós detentores de uma... Quando entregamos o nosso coração e nossa vida a Deus, estamos nos sujeitando ao domínio completo dele. A gente não faz nada mais por nós mesmos, a gente não decide mais nada por nós mesmos, a gente não dá um passo sequer por nós mesmos. Não tem como a gente entregar determinadas coisas para Deus e outras coisas a gente achar que a gente continua controlando. Não tem como a gente se converter verdadeiramente a Deus e achar que algumas outras coisas não são convertidas, então a gente pode continuar tendo domínio. Ou somos 100% convertidos a Deus e entendemos que Deus tem o domínio, o controle, a vontade dele prevalece totalmente sobre a nossa vida, ou então não nos convertemos a Deus. Se somos entregues a Deus, então
quais são os melhores caminhos que a gente vai trilhar, ou que a gente tem para trilhar. Deus nos conhece, sabe quais são as melhores decisões que precisamos tomar na nossa vida. Aqui a gente olha para um povo que acabou de ser liberto e que tem à sua frente um destino, uma bênção, uma promessa. E eu garanto para você que se eu chegar para você hoje e falar assim: eu tenho um negócio para você muito bacana, só que você tem um caminho para percorrer, você vai querer pegar o caminho mais rápido possível. Se Deus chegar hoje para você e falar: eu tenho algo preparado para você, mas você tem um caminho, nós, enquanto seres humanos, pessoas falhas, o povo tinha à sua frente então essa bênção a conquistar, a tomar posse, uma terra que manava leite e mel, que seria a terra que foi prometida aos antepassados, aos antecedentes deles, a terra que Deus firmou como aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E o caminho mais curto era o caminho que passava pelo meio da terra dos filisteus, mas Deus direciona o povo para que não vá pela terra dos filisteus, porque ele sabia que indo pelo meio da terra dos filisteus, eles iam encontrar guerras, e aquele povo não estava preparado para encontrar guerras. Deus muitas vezes tem coisas para nós, mas nos conhecendo, sabendo dos nossos defeitos, das nossas fraquezas, caminho mais fácil, do caminho mais curto, Deus nos tira da direção que aos nossos olhos pode parecer mais adequada e faz a gente dar uma volta imensa, porque Ele sabe que a gente precisa dar essa volta. O povo de Israel ali precisaria ainda amadurecer, passar por experiências, passar por situações, por circunstâncias, para ele ser maturado, para então ele conseguir chegar na terra. Eles não podiam ali, naquele momento, Deus os conhecia e sabia que não poderiam encontrar uma batalha, porque se eles encontrassem uma batalha, eles iam se arrepender de ter saído do Egito, e eles voluntariamente, sem serem conquistados, eles iam voltar. Deus sabe que há caminhos que não são para nós. Às vezes a gente quer, a gente tenta, a gente procura, a gente faz de tudo, mas Deus sabe que aquele caminho não é para nós, porque Ele conhece onde você não vai dar conta, Ele conhece onde você vai vacilar, Ele sabe, e por isso Ele te poupa de pegar caminhos que vão te levar à destruição, para te indicar caminhos que vão levar você ao objetivo que Ele tem traçado para você. Ele mesmo planejou cada passo que você vai dar, e Ele planejou dessa forma, porque Ele sabe que de outra forma, não seria possível que você o encontrasse no céu. Outro caminho não te levaria à conversão, outro caminho não te edificaria. Se você tomasse outra rota, que não é essa que você toma, o sim e o não, eles vêm de Deus, e eles são personalizados para nós. Quantas vezes a gente olha para a vida do nosso irmão, olha para a vida das pessoas que caminham conosco na fé, e a gente não entende por que eles têm algo que nós não temos, por que eles conseguiram algo que nós não conseguimos, por que eles fazem algo que nós não fazemos.
É porque Deus nos conhece. Pode ir até um pouco mais adiante. Deus sabe que Ele pode te dar mais responsabilidades do que talvez dá para outra pessoa. Ou Deus sabe que pode te testar mais do que Ele testa a outra pessoa. Deus sabe que você suporta mais coisas do que outras pessoas. Ou Deus sabe que você talvez não suporta tanto. O quanto Deus se preocupa conosco. Ele não joga a gente e fala vai. Ele prepara exclusivamente um caminho para você. Ele prepara exclusivamente algo para você. Amém? Deus nos poupa então de situações e nos coloca em situações, a depender de quem somos, a depender do que Ele tem preparado para a gente, e a depender de como nós vamos reagir àquilo. Lá em Lucas, capítulo 22, versículo 31, 32, Pedro olha para Jesus e fala, aliás, Jesus olha para Jesus, está preocupado com o que a gente vai suportar ou não. Jesus sabia que naquele momento, se ele permitisse que Satanás cirandasse a vida de Pedro, ou tentasse contra Pedro, Pedro não ia suportar. E então ele fala não para o diabo, e não permite que Pedro seja testado naquilo que o diabo estava pedindo. Outras vezes, quem sabe, o inimigo vem contra as nossas vidas e Deus fala, eu permito, porque Deus sabe que somos fortes, ou que precisamos ser fortes. Mas é interessante também que lá em Coríntios, 1 Coríntios 10, 13, a Bíblia nos ensina que nós não seremos tentados além do que nós podemos suportar. Antes, Deus nos dará o livramento para que não caiamos. Ou seja, se está ruim para a gente, se está difícil, se está dificultoso, se está difícil demais, saiba que Deus está contigo, e que você não vai ser testado além das suas forças. Ele te conhece. Se Ele preparou esse caminho para você, é porque esse caminho você suporta caminhar. São tamanho que você não possa mais suportar, então o Espírito Santo, Deus vai te livrar, porque nós não seremos testados além das nossas forças. Ele está conosco, Ele personalizou o caminho para a gente caminhar. Precisamos confiar que Deus não falha, e que Ele trilhou o melhor caminho para nós. Mas eu não estou gostando do jeito que está, mas está muito difícil, mas não era assim que eu planejei, não era assim que eu queria. Confia. Se você trilha esse caminho que você trilha hoje, se a sua vida até hoje foi dessa forma, é porque essa foi a melhor forma que você poderia viver. Se hoje as coisas estão como estão, se você caminha nesse caminho, é porque Deus entende que essa é a melhor vida que você tinha para viver, porque Ele sabe das suas falhas, mas também sabe das suas virtudes. Tem um salmo, Salmo 139, acho que é o meu salmo favorito da Bíblia. Vamos
Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Secas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. O salmo continua, mas até aí. A palavra ainda não chegou na sua boca, ou seja, o seu pensamento ainda está sendo formulado, e Deus já sabe o que você vai pedir, já sabe a sua súplica, já sabe o seu clamor. Confia. Ele sonda, ele conhece o seu coração, ou seja, cada traço da sua personalidade, do seu caráter, cada traço de quem você é, Deus conhece. Desenhada e escrita de acordo com o que Deus planejou para você, independentemente das situações que você passar. Amém? Interessante quando a gente olha para esse texto também, saber que Deus conhece, além de quem nós somos, Deus conhece o que precisamos, e Ele supre todas as nossas necessidades. No versículo 21 e 22 do capítulo 13, fala que quando o povo foi então em direção à terra, ele começa a trilhar o seu caminho, uma nuvem pairava sobre o povo de dia, indicando a direção. Isso quer dizer que Deus estava presente nas necessidades e naquilo que aquelas pessoas, naquilo que aquele povo precisava, assim como Ele está presente nas nossas necessidades e no que nós precisamos. Mas não quer dizer necessariamente que Deus vai nos dar conforto. Durante a nossa jornada, não quer dizer necessariamente que Deus vai nos dar riquezas, coisas grandes, coisas que vão nos deixar tranquilos, ou que vão alegrar o nosso coração apenas. Deus era que, talvez naquela época, todos tivessem camelos ou cavalos e carruagens para que ninguém precisasse caminhar. Talvez a melhor situação era de que eles chegassem o mais rápido possível ao destino deles, que eles tivessem abundância de alimentos, abundância de água. Talvez o que desse mais conforto para aquelas pessoas fosse tudo isso. Mas Deus olha para aquele povo e, mesmo não dando conforto, Ele dá um milagre, que é um sol constante, porque no deserto não chove, então não tem nuvens. E no deserto a amplitude térmica é muito grande, então do mesmo jeito que à noite faz 50 graus, aliás, de dia faz 50 graus, à noite faz temperaturas perto de zero, porque a areia não segura calor, né? Ou aquela região, a terra daquele lugar não segura calor. Então Deus não deu conforto, Deus deu um destino longo, uma viagem longa, um destino longe.
Deus deu dificuldades, um deserto para você atravessar, mas Ele estava presente com um milagre diário, que era: durante o dia vocês não vão morrer de calor, e durante a noite vocês não vão morrer de frio, vão ter como enxergar, vocês vão ter luz para se enxergar. E mais para frente ainda a Bíblia vai falar que Deus mandava o maná, que mandava um alimento ainda. Ou seja, Deus não dava o que o povo necessariamente queria. Não era o que o povo queria, mas era o que o povo precisava. Precisamos entender também que Deus não dá o que a gente quer. Coração apenas. Deus nos dá aquilo que nós vamos precisar, de fato, para viver, para caminhar, para trabalhar. Não é muitas vezes o que nós queremos ou desejamos, mas é o que precisamos. Sempre haverá circunstâncias desagradáveis na nossa vida, situações adversas, difíceis, problemas, situações chatas. Sempre vai haver coisas que vão nos deixar para baixo, ou que vão tirar a nossa paz. E Deus não nos promete livrar de tudo isso, mas Ele promete que no meio de cada uma dessas situações, Ele vai estar ao nosso lado, fornecendo as ferramentas que nós precisamos. Deus vai permitir que o mal chegue até as nossas vidas, que o problema, que a dificuldade, que os obstáculos, mas Deus vai dar cada um dos instrumentos que nós vamos precisar para transpor tudo aquilo. Talvez a gente queira mais, a gente queira algo melhor, mas ainda assim, Deus não vai falhar com o necessário. O necessário Deus vai nos dar. Assim é no alimento, assim é no dinheiro, assim é na vida. Deus vai continuar sendo fiel por todos os nossos dias, não vai falhar. É interessante que a Bíblia fala ali, que Deus nunca, enquanto eles caminharam pelo deserto, nunca tirou a nuvem ou tirou a coluna de fogo. Deus vai continuar fazendo milagres na nossa vida, e Deus nunca vai nos tirar o que de verdade nós necessitamos. Então, se nós estamos recebendo algo de Deus todos os dias, é por causa da fidelidade dEle. E precisamos entender então que esse algo que Ele nos dá todos os dias é aquilo que nós necessitamos, e que Deus nunca vai falhar com isso. Deus nunca vai falhar com isso. A fidelidade dEle nunca vai falhar. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Ou seja,
E Deus preparou para uns mais, para outros menos, e não nos compete entender por que para uns mais e para outros menos. Mas o alimento, a bebida, a veste diária, ou seja, o seu sustento diário, e aquilo que você precisa para viver, aquilo que te é necessário para viver, Deus sempre vai ser fiel. Confie e descansa. Amém? Outro ponto importante, interessante, outra lição bacana que a gente tira desse texto, é que o próprio Deus nos envia problemas e etc, etc, etc. Mas talvez não é. Talvez seja só Deus te enviando problemas, porque Deus envia problemas para a gente. Deus então olha para aquele povo e fala para o povo: olha, acampa de frente para o mar, vou fazer o Egito ir atrás de vocês. Veja, Deus tirou o povo do deserto, e agora Deus está fazendo o faraó ir atrás do povo. Por quê? Porque Deus nos envia problemas, Deus envia inimigos para se levantar contra a gente, Deus envia batalhas, Deus envia adversidades, Deus endurece corações de pessoas contra nós, Deus fecha portas, Deus levanta obstáculos, Deus envia doenças, Deus permite a dor, Deus nos coloca em posição de desvantagem. Mas por que tudo isso? Mas Deus não é bom? Como Deus, sendo bom, nos permite tudo isso? Não é possível que Deus, sendo bom, permitiu que o povo acampasse de frente para o mar, de costas para o deserto. Ou seja, qualquer um que chegasse ali ia cercar todo mundo, não ia ter uma escapatória. Que o mesmo Deus que fez o povo acampar ali, fez Faraó ter o coração endurecido e voltar para buscar o povo. Não é possível que Deus, sendo bom, faça tudo isso. É possível. É possível, não, é necessário para com a gente, porque nós precisamos disso. Assim como o povo ali precisava passar por aquilo, nós precisamos passar por algumas coisas. A luta precisa chegar para que o nosso orgulho seja quebrado por Deus, para que a nossa autossuficiência seja desconstruída por Deus. Precisamos ser testados e ser provados por Deus. Deus precisa nos moldar, precisa moldar o nosso caráter, moldar a nossa fé. Deus precisa fazer com que nós, inexperientes, com que nós, descrentes, sejamos pessoas que creem, que tenham experiências, porque as lutas, os problemas, as adversidades fazem a nossa fé ser
que nós somos dependentes de Deus e que nós, pelo nosso braço, pela nossa força, a gente não consegue. Então, quando Deus Ele está mostrando o quanto Ele nos ama, o quanto Ele cuida de nós, porque Ele sabe que nós precisamos passar por isso, para que nós sejamos aperfeiçoados, santificados, purificados, para nos achegarmos até Ele. Não reclame dos seus problemas, saiba que cada um deles é enviado por Deus, para que você cresça, para que você seja. Nós queremos então ser pessoas que glorificam a Deus, precisamos receber de Deus o tratamento de choque, os confrontos, as lutas. Se nosso desejo é agradar a Deus, nós precisamos ser provados e ser testados. Vamos abrir a Bíblia lá em Jeremias, no capítulo 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Nós somos como barro nas mãos do oleiro. O oleiro, ele pega o barro, ele molda o vaso nas rodas, e quando aquele vaso está sendo moldado, ele se quebra. O oleiro precisa destruir tudo e recomeçar a fazer. Assim somos nós nas mãos de Deus. Deus precisa te amassar, Deus precisa te moldar, Deus precisa te apertar, Ele precisa te enviar situações e circunstâncias desagradáveis. Deus precisa provar a sua fé, Deus precisa testar o seu caráter, Deus precisa testar a sua fidelidade. E é interessante que Deus questiona ali a Jeremias: será que eu não posso? Será que Deus não pode? Será que a gente vai reclamar do corretivo de Deus? Será que a gente vai reclamar da dificuldade que Deus nos manda, sendo que é Ele o autor e consumador de todas as coisas? Se Ele destruiu para refazer, porque Ele sabe que nós precisamos então ser destruídos e refeitos. Muitas lutas, e a cada luta, se Ele não der uma vitória, Ele vai nos dar uma derrota, mas a partir da vitória ou da derrota, Ele vai nos dar um ensinamento. Amém? Segundo Coríntios 12, Ele gosta quando a fé dele é testada, quando ele está no meio de problema, quando ele está no meio de dificuldade, quando ele está se sentindo muito fraco,
porque ele sabe que quanto mais fraco ele se sente, mais forte é o poder de Deus operando na vida dele. Quanto mais sem saída parecer, quanto mais intransponível parecer o obstáculo, quanto mais difícil for a situação, mais a gente tem que sentir prazer em Deus, porque mais forte o poder dele vai estar operando na nossa vida. Mais moldado nós vamos estar sendo, e com uma fé muito mais inabalável nós vamos sair daquela situação. Amém? Outra lição que nós tiramos do texto é que murmurar não é uma opção. Eu não vou ler, que é um pouquinho longo ali, o trecho que fala disso, mas ali no capítulo 14, a Bíblia fala que o povo está lá acampado e ele olha para trás e vê Faraó chegando com seus carros e cavaleiros, vê o exército do Egito tomando conta, vê aquele mundaréu de gente, e eles pensam: é nosso fim. Eles vão até Moisés e falam: Moisés, se era para morrer aqui, deixasse a gente morrer lá. Ô Moisés, se era para a gente morrer aqui, por que você não deixou a gente no deserto? Que lá pelo menos a gente tinha o que comer, a gente vivia, a gente trabalhava, a gente estava vivo pelo menos. Por que é que você nos trouxe para cá? Foi a primeira reação daquele povo. Presta atenção, gente, olha, tenta visualizar comigo essa situação. Eles estão saindo de 400 anos de escravidão, eles viram Deus operar inúmeras maravilhas, viram uma sociedade inteira sofrer com pragas horríveis e eles não sofrerem nada, viram Deus visitar a casa de cada primogênito do Egito, aliás, a casa de cada egípcio, e levar cada primogênito, e olhou para si e não viu uma vida só sequer ceifada. Eles viram que enquanto eles caminham, uma nuvem cobre o céu, para que eles não morram queimados. Viram que durante a noite uma coluna de fogo está no meio deles. Que vai dar tudo de bom e de melhor para eles. E quando é murmurar. Será que nós não somos assim também? Nós vemos todos os dias Deus nos dando o milagre, o sustento, Deus nos dando tudo que precisamos, todas as ferramentas que necessitamos. Vemos as misericórdias de Deus se renovarem a cada manhã nas nossas vidas. A gente olha para trás e a gente consegue vislumbrar todos os milagres que Deus já... O que a gente tem é murmurar, é reclamar. Mas a reclamação, a murmuração, definitivamente, ela não é uma opção. Primeiro, porque independentemente do que você reclamar, você vai estar reclamando de barriga cheia. Ah, mas você não sabe do meu problema. Ah, mas você não sabe da minha luta. Você não sabe do que eu passo. Reclamando de barriga cheia. Você vai estar reclamando sem motivos, porque aquilo que Deus fez e faz por nós é infinitamente maior do que aquilo que se levanta na sua vida contra você, do que o problema que você está passando. Por maior que seja o seu problema, por maior que seja a sua dificuldade,
Por mais difícil que seja passar pelo que você passa, aquilo que Deus faz por nós é infinitamente maior do que qualquer outra coisa. O simples fato de Deus ter te tirado do pecado e te levado para o céu já é muito maior, já é situação muito mais favorável a você que qualquer outra coisa. Se Deus fizesse só isso por você, e não faz, mas se Deus fizesse só isso por você, merecesse. Nós não merecemos. Não somos merecedores do que Deus faz por nós. Fazendo, continuará fazendo, e como eu disse, nunca vai deixar de fazer. Então, independentemente do que a gente estiver reclamando, essa reclamação nunca vai ser legítima. É difícil ouvir isso, porque às vezes a gente se sente no direito de reclamar, de reivindicar, de exigir algo de Deus. Mas a nossa reclamação nunca vai ser legítima, porque Deus faz por nós muito mais do que aquilo que nós temos de problema e de dificuldades. Além disso, sempre que nós murmuramos, porque se somos fiéis a Deus, somos gratos, e se somos infiéis a Deus, não conseguimos ser gratos. A gente precisa entender então, que se a fidelidade de Deus para conosco é inabalável, a nossa fidelidade com Ele também precisa ser inabalável. Não podemos reclamar, murmurar. Não há espaço na vida do cristão para reclamação e murmuração. Vamos abrir a Bíblia lá em Romanos, no capítulo 9, no versículo 20. Mas ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que formou: por que me fizestes assim? Forte essa exortação de Deus. Será que a criação pode voltar a Deus e reclamar, se voltar a Deus ou se voltar ao Criador e reclamar? Reclamarmos a Deus e reivindicarmos, exigirmos, reclamarmos algo de Deus? Devemos nos colocar no lugar de criação, no lugar de servos, no lugar de filhos, que se submetem à vontade de Deus. Quando nós murmuramos, quando nós reclamamos, nós estamos nos rebelando contra Deus. E se tem algo que Deus não admite, é rebeldia. Se tem algo que Deus não tolera, é rebeldia. E olha que interessante, quando a gente se rebela, se revolta e reclama para Deus, a tendência é que a gente olhe para o passado e a gente ache que o passado
falam exatamente o seguinte: não é esta palavra que te demos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, porque melhor nos fora servir aos egípcios do que morramos no deserto. Olha que loucura dessas pessoas, desse povo. Eles falam para Moisés: Moisés, era melhor a gente ter ficado no Egito. Eles têm uma promessa de uma terra maravilhosa à sua frente, mas quando a adversidade se levantou contra eles, eles se lembraram do Egito e quiseram voltar para o Egito. Eles acharam que ficar no Egito, trabalhando como escravos, sofrendo sob um jugo, era melhor do que aquilo que Deus tinha reservado para eles. Quanto mais murmuramos e reclamamos, mais novas vidas diante de Deus, é porque o estado atual é muito melhor do que o estado anterior. Quando nós deixamos o nosso coração se encher de rebeldia, queremos voltar à velha vida, e a velha vida é a vida que vai nos levar à perdição, à condenação eterna. Se não somos gratos a Deus, mas se somos ingratos e infiéis, rebeldes, nós estamos falando para Deus que queremos voltar à nossa antiga vida, mas o que Deus tem preparado para nós é muito melhor. Não sejamos infiéis, não sejamos rebeldes, não olhemos para o passado. A velha vida é infinitamente pior. Deus tem algo melhor para a gente. Amém? Lucas 9:62 vai dizer o seguinte: quem lança a mão no arado e olha para trás, ou seja, quem começa a sua caminhada com Deus e se arrepende no meio do caminho e quer voltar, não é digno, a Bíblia diz. Não é digno. E por causa disso, muitos israelitas ficaram no deserto. Muitas vidas se perderam. Muitos morreram no deserto e não alcançaram a terra prometida. Porque a murmuração, a reclamação e a rebeldia foi tamanha que eles não conseguiram acessar o que Deus tinha para eles. Eles ficaram com aprendemos nesse texto também que independentemente das circunstâncias, nós não podemos parar. No meio da reclamação e do clamor do povo, Moisés ouve uma única ordem de Deus: Moisés, fala. As coisas vão chegar, os problemas vão vir, as dificuldades vão nos abater, nós vamos cair, nós vamos perder, nós vamos nos deparar com problemas, mas não pare. Não pare de caminhar, não pare de marchar. Porque o mesmo Deus que foi fiel até hoje é o Deus que vai continuar sendo. O mesmo Deus que fez milagres é o Deus que vai continuar fazendo. O mesmo Deus que te sustentou, que me sustentou até aqui, é o Deus que vai continuar sustentando. Não pare de marchar, não pare de caminhar.
Muitas vezes a gente para reclamar ou para até para clamar. Mas quando nós paramos, nós recebemos de Deus a ordem: não pare de caminhar. Precisamos continuar marchando, porque Deus vai continuar mostrando o caminho, Deus vai continuar mostrando o destino. É fácil olhar para trás e reconhecer que Deus fez, e reconheço que é difícil olhar para frente e continuar crendo que Deus vai continuar fazendo. Mas se nós pararmos, se nós não continuarmos caminhando, nós seremos como aqueles que ficaram pelo meio do deserto, que tinham à sua frente a terra prometida, mas que não foram capazes de permanecer fiéis, não foram capazes de continuar caminhando. E mesmo cientes de que a bênção chegaria ou de que a promessa se cumpriria, não conseguiram chegar lá. E Deus olha para nós e fala: não pare de caminhar em direção ao céu, continua, dia após dia. O seu caminho vai ser difícil, você vai ter problemas, você vai ter dificuldades, você vai passar por situações desagradáveis, você vai querer parar, seus pés vão vacilar, mas não pare de caminhar. Eu estou com você, o meu milagre vai continuar acontecendo, a minha provisão vai continuar chegando na sua casa, eu vou continuar sendo Deus sobre a sua vida. Não pare no meio do deserto, não pare diante do mar, não pare quando você perceber que Faraó está na sua cola, não pare, porque eu continuo sendo Deus na sua vida. Os milagres, a provisão, tudo isso vai continuar acontecendo porque Deus é fiel. Ele vai se glorificar em todos os problemas que a gente conseguir resolver, em todos os obstáculos que a gente conseguir passar, e nós vamos conseguir glorificar a Deus por tudo isso. Por isso não podemos parar, não podemos parar. Todas essas coisas glorificam a Deus e nos levam a glorificar a Deus. Não podemos parar de caminhar. Dias é difícil. Trabalhar, ir atrás do sustento, ir atrás do pão de cada dia é muito difícil. A gente enfrenta coisas, a gente passa por situações. De verdade, de fato, é um exercício de fé diário. A gente não tem descanso um segundo sequer. As adversidades nunca vão parar de chegar, nunca vão parar de afligir as nossas vidas, mas a gente precisa confiar em Deus. A gente precisa confiar que Deus é quem vai firmar os nossos pés, de que Ele vai nos mostrar a direção. A gente precisa confiar de que Ele é o caminho e de que Ele mostra o caminho. A gente precisa confiar de que Ele está no controle de todas as coisas. E como eu disse lá no começo,
A nossa vida é uma coisa só. Quando nós entregamos a nossa vida, o nosso tudo para Deus, Ele cuida de todas as coisas. Fica tranquilo. Não há uma preocupação sua sequer que também não seja preocupação de Deus. Não há uma área da sua vida sequer que também não seja cuidada por Deus. Tenha fé. Continue caminhando. Continue tendo fé em Deus. Continue sendo fiel a Deus. Porque Ele vai continuar mostrando o caminho e mostrando da fidelidade para você todos os dias.